nós iniciamos hoje uma nova série. Nós vamos falar sobre ao terceiro dia. Nós estamos no mês de Páscoa, né? E nós queremos que você possa realmente entender completamente o significado, a verdade do que Jesus Cristo fez por nós. O que Ele fez por mim e por você. E nessa série que nós queremos explorar algo que possa ser uma jornada para você. Possa ser uma jornada transformadora, libertadora, curadora, restauradora. Que você possa ter isso no seu coração. E nós vamos falar dos 3 dias que antecedem o sacrifício, a entrega de Jesus na cruz. E hoje eu vou falar com vocês sobre o caminho da morte. O que aconteceu antes de Jesus entregar. Então, queridos, eu quero que você não perca nada, nada tire a tua atenção. Tá? Que você que está junto, você que está com o namorado, com o cônjuge, que você possa, obrigado meu irmão, estar com o teu coração totalmente voltado para a palavra de Deus. Não permita que Satanás te roube nessa noite, mas que você seja abençoado pelo Senhor Jesus. Amém? E como que foi, o que aconteceu na morte de Cristo? Como que foram profetizados? Houve profecias, mas como que isso aconteceu? É interessante que nós observamos alguns textos bíblicos. Eu quero falar um pouco sobre algumas profecias, rapidamente, porque não dá para a gente detalhar tudo completamente, né, todos aqueles que profetizaram a respeito da vinda do Messias, mas rapidamente eu quero passar um pouco daquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Uma das palavras que a gente encontra é o corte de Cristo, né, detalhado, escrito, profetizado, centenas de anos antes dele vir. E quando nós examinamos ali as profecias de Daniel sobre o corte da vinda de Cristo, após um ciclo específico de anos, nós observamos o que? A entrada triunfal de Jesus, que muitos denominam como Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aqui ali naquele momento, cumpre uma profecia de Daniel, exatamente 173.880 dias após o decreto persa para restaurar Jerusalém. Quando você começa a olhar de Gênesis a Apocalipse, queridos, fala exclusivamente sobre Jesus. E quando você pega a palavra de Deus, você tem que olhar com essa visão, com essa ótica. Você tem que abrir os teus ouvidos e falar: Espírito Santo, fale comigo. Porque fala sobre Jesus. E o Senhor já estava preparando, e um decreto persa sobre essa restauração de Jerusalém, e depois de todos esses dias, Jesus está entrando. E a frase cortado, ele refere-se à imagem de Isaías, do ramo brotando do tronco, que estava aparentemente morto. Mas o que isso quer dizer? O que tudo isso quer dizer? Isaías 11:1 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Há um cumprimento profético sobre Jesus Cristo, queridos. Lá em Daniel 2:34, diz: enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Nós vemos Isaías profetizando sobre esse rebento, sobre esse tronco, que dele começa a brotar um renovo. E a gente vê aqui em Daniel 34, Daniel nesse momento ele traz uma revelação para Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha sonhado com a estátua gigantesca,
E ele não sabia o que era aquilo. E Daniel traz a revelação. Essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, o peito e braços de prata, o ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e os pés que misturava ferro com barro. Então, quando Daniel fala aqui no versículo 34 que enquanto eles estavam observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Essa pedra é de origem divina, é de origem dos céus. Não é algo que caiu da terra, não é algo que caiu de uma montanha, queridos. E esse foi cortado sem auxílio de mãos e destrói totalmente aquela estátua. Aquela estátua que Nabucodonosor tinha sonhado. É uma clara revelação do Messias. O profeta Isaías. E para todo o judaísmo, quando eles leem esse texto, eles entendem que essa pedra remete ao Messias. Todos eles entendem isso. Isaías 28:16 diz assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Quando nós lemos ali no Salmo Messiânico, no número 118, ele está fazendo a menção da pedra angular que foi rejeitada pelos construtores, mas que se torna a pedra principal. Olha lá o texto bíblico. A pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante. Essa pedra mais importante é a pedra angular de toda a construção. É a pedra de esquina, é a pedra em que toda a construção vai ser erguida, vai ter base firme em cima dessa pedra. E quanto a este trecho, nós podemos destacar, queridos, que essa pedra, lembra disso, numa construção, hoje não usa mais essa tecnologia, né? Hoje usa fazer o quê? Você faz a fundação, faz as brocas, faz as vigas, né? Mas em cima daquilo que você vai construir. Prédios, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas a construção de prédios, eles cavam um buracão, e naquele buracão eles afundam brocas até a rocha, para que o prédio fique firme. Essa pedra angular, queridos, essa pedra que os construtores rejeitaram, é a pedra principal. Essa pedra é Jesus Cristo. Essa pedra que eu e você precisamos estar fundamentado. É em Cristo Jesus que nós precisamos fundamentar a nossa fé. É em Jesus que nós precisamos colocar a nossa crença, queridos. Não é em homens, não é em pastores, não é em bispos, não é em padres, não é em teólogos. É em Cristo Jesus que nós devemos fundamentar a nossa fé. É na palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nada, precisamos da palavra de Deus. Não estou dizendo que com isso que você não possa ler livros que vão te ajudar a entender mais, mas estou dizendo que a palavra de Deus, ela é suficiente para cada um de nós. Nós olhamos Isaías e Daniel. Isaías escreveu outras profecias no livro, usando outros temas, além do ramo. Ele fala outras coisas e eu quero destacar uma delas. Um desses temas que ele usa é a vinda do servo. Quem era esse servo? E o que esse servo iria fazer? Bom, nós sabemos que o servo é Jesus. Nós sabemos que o servo, nós estamos beirando aí a Páscoa. Inclusive, não esqueça do aviso que nós tivemos do dia 20 de abril, nós vamos ter uma cantata. Venha, convide seus amigos para estar conosco, vai ser algo maravilhoso. Estão todos ensaiando, vai ser algo do céu, você não pode perder. E se você tem um amigo, uma amiga que precisa ter um encontro com Jesus, convide para que ela esteja aqui nesse dia. Não perca o dia 20, porque vai ser algo dos céus para os nossos corações. Quando Isaías escreve sobre esse servo, e aqui eu quero ler outros textos bíblicos,
Isaías 52, 13, 15. Eu vou deixar uma tarefinha para vocês em casa depois, estudar o livro de Isaías, mas principalmente nessa semana, pega Isaías 52 e 53. Você vai ver o que vai acontecer. Não é para ler agora, tá, gente? Lê em casa, tá bom? E olha só o que a partir do versículo 13 ao 15, o que está escrito aqui no 52. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Esse é o servo que Isaías vem profetizando, ele vem falando. Esse é o servo que nós precisamos imitar e que precisamos tê-lo em nossos corações. Esse servo que Isaías está dizendo que aspergirá muitas nações, que a aparência dele vai ser difícil de olhar. Ele é o servo que também, mesmo fazendo tudo isso, é aquele que vai ser desprezado. Ele vai ser desprezado. Isaías 53, de 1 a 3 diz: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós o tínhamos em estima. E nós não o tínhamos em estimas. Obrigado, meu amor. Servo desprezado, queridos. Sabe, queridos, uma das coisas, nós como crentes, e existe um evangelho, um cristianismo pregado aí, que não é o cristianismo bíblico. Sabe que você vai ser aquilo, que sabe que nunca ninguém vai falar nada. Se você é um servo de Jesus, você também vai passar por desprezos. Pessoas vão desprezar você. Pessoas vão rejeitar você. Não por causa da sua aparência, mas por causa da presença de Jesus na sua vida. Isso não é para nós nos afastarmos, isso é para nós nos apegarmos mais. Porque quando essas pessoas nos rejeitam, quando elas precisarem, elas sabem aonde buscar socorro. Elas vão buscar naquele e naquela que eles rejeitaram. Naqueles que eles tiraram sarro, que ridicularizaram, que brincaram, que fizeram chacotas. É em você que eles vão buscar o socorro, porque Jesus está em você. Jesus sofreu rejeição, queridos. Embora ele tenha sido o servo que aspergiu muitas nações, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, cheio de sofrimento, familiarizado com dor. A pergunta que nós precisamos fazer: nós temos rejeitado a Jesus? Você tem rejeitado Jesus no seu coração, na sua vida? Nós não podemos rejeitá-lo. Ele foi um servo trespassado. Versículo 4 e 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Sabe, queridos, talvez você fale assim: poxa, mas eu vi crentes fervorosos morrerem doentes, morrerem por causa de doença. Você também vai encontrar líderes religiosos dizendo que o cristão não pode ficar doente. Não sei que base bíblica que eles têm, mas não é a mesma Bíblia nossa. Porque se o servo sofredor Jesus passou, quem somos nós
para dizer que nós não possamos passar, ou não passaríamos em momento algum, alguma dificuldade, ou por alguma enfermidade. Queridos, nós precisamos entender que esse servo que foi transpassado, ele fez isso por nós, e a maior doença que ele nos livrou, nos libertou e nos curou, é o pecado, é a morte eterna. Mesmo que o nosso corpo se definhe, queridos, se nós estivermos firmados em Cristo Jesus, nós estaremos na eternidade com Cristo. Um corpo totalmente transformado, restaurado, glorificado. E é por isso que nós precisamos andar em santidade. O servo, ele levaria as nossas dores, ele foi perfurado, foi esmagado, foi punido. Não sei se você teve a oportunidade de ver aquele filme, né, em que o Mel Gibson foi o ator principal, mas ali retrata um pouco daquilo que Jesus passou, do sofrimento, do que Jesus sofreu por mim e por você. E ele fez isso, queridos, essa punição trouxe não só a nós, mas a muitas nações, paz e cura e libertação. Foi isso que Jesus fez por nós. Sabe o que esse servo fez ainda por nós? Os nossos pecados foram cravados em Cristo Jesus. Jesus carrega os nossos pecados. Ele levou, e o versículo 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado caiu sobre Jesus Cristo. Sobre ele, queridos. Ele levou os nossos pecados. E a Bíblia define, talvez se você já fez o nosso discipulado, se você não fez, você precisa se inscrever lá no final, para aprender um pouco mais da Bíblia. Nosso discipulado, e a palavra de Deus define pecado como errar o alvo pretendido. É como se um arqueiro pegasse uma flecha torta e tentasse atingir o alvo. Ele não vai conseguir, porque a flecha é torta, e a flecha torta muitas vezes somos nós. Por quê? Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós escolhemos andar o nosso próprio caminho, ao invés de escolhermos o servo que levou os nossos pecados, que carregou as nossas dores, a nossa iniquidade. O castigo estava sobre ele, queridos. Mas nós muitas vezes escolhemos seguir a nossa vontade, o nosso eu, o evangelho segundo eu acho. É o nosso querer. Não é a minha interpretação da Bíblia, é a interpretação que ela traz. É essa interpretação que nós precisamos. O servo que Isaías profetiza é o Jesus, o Cordeiro, levado ao matadouro. Versículo 7 diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele foi levado para o abate, queridos, como uma ovelha muda. Ele não foi lá para gritar, para abrir a boca. Ele não foi lá para se defender ou para protestar. Ele foi como uma ovelha muda ao abatedouro. Abraão, quando nós olhamos a história de Abraão, Deus pede o seu filho Isaque e fala para ele: você realmente quer me seguir, você realmente me ama, então eu quero o seu filho. Ele pega no dia seguinte seus empregados, os cavalos, mula, sei lá, camelo, não sei, pega o seu filho, pega o fogo e vão. E acontece algo interessante, quando ele chega lá ao pé do monte, ele fala para os seus servos, fala: vocês ficam aqui, que eu vou com meu filho, depois nós vamos voltar.
Ele tinha convicção, queridos, que mesmo se ele matasse o seu filho, Jesus o ressuscitaria. Mas quando ele levanta a sua faca para matar o seu filho em obediência a Deus, o anjo do Senhor fala: não levante a mão, para. E ele para. E tinha um cordeiro lá, preparado para ele. Esse cordeiro estava apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro, Jesus Cristo. Faz menção disso, queridos, para nós, para cada um de nós. Jesus, o Cordeiro que foi levado ao abatedouro, para morrer no nosso lugar, para morrer no teu lugar. Interessante que esse servo, ele foi eliminado da terra dos viventes. Versículo 8 diz: com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Por causa da minha transgressão, por causa do meu pecado, por causa do nosso pecado, por causa da nossa iniquidade, queridos, ele foi morto. O servo morre, ele foi cortado da terra dos viventes. Era isso que Daniel estava usando, era o mesmo termo, cortado. Ele estava profetizando, tanto Daniel quanto Isaías, profetizando o que aconteceria com Cristo, que seria o Messias, aquele que nos libertaria. Isaías prediz com detalhes. Cortado significava cortado da terra dos viventes. Então, na sexta-feira, Jesus morre e literalmente ele foi excluído da terra. Quando Jesus morre, ele literalmente não estava ali mais. Isso ocorreu, queridos, depois que ele tinha entrado em Jerusalém e foi aclamado por todos como Messias, como Cristo, né? Na entrada triunfal em Jerusalém, onde até hoje as pessoas falam aí domingo de Ramos. Eu quero fazer uma pausa aqui e falar um pouco sobre a história da Semana Santa, porque tem muitos cristãos que não entendem ainda o que é isso. Semana Santa, que negócio é esse? É certo, é errado, é correto, é uma instituição. Deus instituiu a Semana Santa, está escrito na Bíblia. Queridos, para o cristianismo romano, para a Igreja Católica, a Semana Santa é a ocasião em que eles celebram a paixão de Cristo, sua morte e ressurreição, né? Quando acontece isso, queridos? No ano de 1682, no Concílio de Nicéia, na época do Papa Silvestre I. E esse ensinamento e as doutrinas católicas se tornam a religião oficial do Império Romano, a partir do Concílio de Nicéia. E o Concílio de Nicéia determina que essa semana ela tenha 8 dias. Tá? E se inicia no domingo, que é o domingo de Ramos, que a Igreja Católica faz até hoje, né? E faz todos aqueles atos durante aquela semana, né? E durante todos os dias, de domingo a domingo, acontece alguma coisa. Eu vou falar aqui porque isso aqui é algo que você precisa saber e entender, tá bom, queridos? Primeiro, acontece o domingo de Ramos lá, né? Na segunda-feira foi o dia em que Maria ungiu Cristo. Na terça-feira, o dia em que a figueira foi amaldiçoada. A quarta-feira, conhecida como o dia das trevas. A quinta-feira, é a última ceia com os apóstolos. A sexta-feira, o dia do seu sofrimento e crucificação. E sábado, o tempo de oração e jejum, onde os cristãos romanos choram pela morte de Jesus. E o domingo, a Páscoa. Mesmo tendo acontecido todos esses fatos, queridos, sendo reais e verdadeiros, aconteceram, é importante nós entendermos que essa semana
dita Semana Santa, não é estabelecida por Deus, e nem pela palavra de Deus isso. Então, peraí, por que eu estou falando isso e clarificando, querido? Porque muito crente, sabe, age como se não fosse crente em Cristo Jesus. Nós não vamos chorar a morte de Jesus, porque Ele ressuscitou, Ele não está mais morto, queridos, Ele está vivo, Ele está vivo, sentado no alto e sublime trono, como a pastora disse aqui, nós estamos sentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então nós não vamos chorar Cristo. É indiferente domingo de Ramos para nós. Pode comer carne ou não? Pode, irmãos, não tem pecado em comer carne na quaresma, como diz os católicos. Não, pode comer carne na Semana Santa, não tem problema, não é pecado. Nós podemos fazer isso porque Jesus nos libertou e nós somos livres em Cristo Jesus. Essa semana é uma instituição do Concílio de Nicéia para o cristianismo romano, não para nós, como cristãos. Mas pastor, eu não quero comer carne. Tudo bem, come peixe. Não tem problema, querido. Mas eu só quero dizer que você não está pecando. Certo? Que nós não estamos pecando. Essa é uma instituição, essa é uma festa estabelecida pelo cristianismo romano, não por Deus e pela Bíblia. O que é estabelecido pela palavra de Deus, e é fato, e é verdade, é a Páscoa. O que é fato e é verdade é a morte e ressurreição de Jesus. Isso sim, queridos. Isso sim, nós celebramos vida. Por isso que para mim, queridos, para nós, a Santa Ceia não é um dia de pesar. Não é um dia de tristeza. Não é um dia de nós, sabe, eu estou celebrando a morte de Jesus. Não, é a ressurreição dele. Nós lembramos aqui o que Jesus fez por nós, e ele nos deu vida, e vida em abundância. É isso que nós precisamos entender. Mas era só um parênteses, queridos, para a gente entender um pouquinho a respeito disso. Eu quero falar rapidamente agora sobre o primeiro dia, sobre o caminho da morte. Você deve ter visto nas redes sociais, nas mídias lá, um carrossel sobre a nossa série de mensagens. O que eu peço para você, queridos? Divulgue essa série, divulgue para pessoas, e marque a igreja de Carapó, marque a igreja do Brasil, para que nós possamos, queridos, alcançar muitas pessoas, talvez pessoas que estão distantes e vão poder participar online, ver uma palavra que possa transformar a vida dela, porque você fez isso. Isso é importante, queridos. Então, nós queremos iniciar essa reflexão, já iniciei, tá, gente? Mas falando diretamente a respeito do caminho da morte. Nós vamos falar nessa série, falar hoje, confrontar a realidade da morte e do sacrifício de Jesus. Esse dia, queridos, que Jesus Cristo, antes dele morrer, não foi fácil para ele. E nós precisamos entender. Quando inicia o caminho da morte? Inicia com o nascimento de Jesus. Na verdade, inicia bem antes. Projeto de Deus, e ele sabia, e o homem peca, o homem pecou, Deus já planeja tudo, está tudo planejado, o caminho da morte, para a nossa libertação. Então, mas hoje, vamos conversar, e eu quero começar falando sobre a quinta-feira. A quinta-feira, nessa data que antecede a morte de Jesus, foi na sexta, o que acontece nessa quinta-feira? Cristo, junto com seus discípulos, se reúne na última ceia. E ali reunido, ele traz alguns ensinamentos. Ele lava os pés dos discípulos, ele participa da celebração da Páscoa judaica, ele celebra nesse momento, que a Páscoa é essa celebração da libertação dos hebreus da escravidão do Egito.
A Páscoa para nós, queridos, é a celebração da nossa libertação do pecado. Nós estávamos presos no pecado. O Egito para nós, nesse sentido, era o nosso pecado. Nós estávamos lá presos. Jesus morre e ressuscita para nos libertar dessa escravidão. E durante essa última ceia, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele tem uma conversa muito séria, muito franca com os seus seguidores, para que eles possam continuar levando. Preste atenção, meu irmão, bem nisso que a palavra de Deus diz. Jesus, ele conversa com seus discípulos ali, algo tão importante, para que o Evangelho pudesse chegar até mim e você, para que a verdade da palavra de Deus, ela chegasse como ela é, sem distorção. E é por isso que nós precisamos estar bem atentos à palavra. E quando ele conversa ali com eles, ali acontecem muitas coisas. E vamos ler o texto que está lá em João 13, de 1 a 5 e 13 a 15, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vós me chamais mestres e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Cristo é o nosso exemplo, queridos. Se Ele é o nosso exemplo, nós devemos fazer como Ele fez. Eu não quero me deter muito no texto, mas eu quero falar algumas coisas maravilhosas, alguns ensinamentos tremendos de Jesus nesse texto. O primeiro dele fala sobre a unidade. Jesus, com seus discípulos, ele partilha os últimos momentos. Eu estava ali ministrando para o pessoal que está servindo hoje ali nos kids, nos pads, e falando com eles a respeito disso, da unidade, a importância da unidade, a importância de estarmos aqui. Sabe, queridos, quando nós temos qualquer situação difícil, problema, o que nós queremos fazer muitas vezes? Não é nos esconder, não é nos isolar, não é ir para o quarto, fechar a porta, entrar debaixo de uma coberta e ficar lá embaixo, você não quer falar com ninguém. Jesus estava em grande agonia, o coração dele estava aflito, queridos. Ele sabia o que ele iria passar. O que ele faz? Ele chama os seus discípulos para estar junto. Queridos, nada melhor quando você estiver passando uma situação difícil, que você quiser se isolar, que você quiser ficar sozinho, chama pessoas para estar com você. Chama os irmãos para estar com você. Chama, sabe, os irmãos da igreja, jovens, chama os jovens, os irmãos adultos, chama os adultos. Vem na minha casa, vem aqui, eu vou fritar uma pipoca aqui. Estourar uma pipoca, né? E que é fritar também, né? Eu vou fazer um bolo, vem cá. Queridos, nada melhor do que estar com pessoas em momentos difíceis. Jesus nos ensina isso. Outra coisa que Jesus fala é da ceia. Jesus nos ensina a importância da ceia, da comunhão, de estar presente, querido, de estar aqui. Eu sei que tem muita gente que não pode estar e precisa usar dessa ferramenta que é o online. Obrigado, meu amor. Hoje você está incrível, hein? Então, essa ferramenta online que a pessoa precisa usar, ótimo, perfeito. Mas, querido, a gente podendo estar, esteja.
Porque o que Jesus está dizendo, e o que aconteceu, queridos, hoje, depois da pandemia, nós vemos muitos crentes que não voltaram para as igrejas. Não é só para a nossa, não. Converso com os pastores, muitos crentes não voltaram, se acostumaram com o online. É tão gostoso. Gente, que coisa gostosa. Eu estou lá, assisto o culto de shortão, de pijama. De vez em quando eu levanto, vou no banheiro, vou lá, pego um suco, pego uma pipoca. Que culto que você está participando? É assim. E, queridos, a importância de nós estarmos juntos. Então, esse momento é importante. Jesus mostra que a ceia, queridos, não é apenas um pedaço de pão e um cálice de suco. A ceia do Senhor, sabe, é um momento de comunhão, é o momento de nós estarmos juntos, de partilhar junto, como igreja, dessa comunhão, da unidade, da memória do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. É a memória, nós estamos juntos celebrando a vitória, queridos. Mas então eu preciso estar só na ceia. Não, em todos os cultos nós precisamos estar presentes, gente. Esse lugar é um lugar especial, não é porque o lugar é especial simplesmente por si, é porque quando você e eu, nós estamos aqui, ele se torna especial. Quando nós estamos aqui, o Senhor está aqui, ele está no meio de nós. É por isso que se torna especial, queridos. Porque sem ninguém aqui é um lugar vazio. E nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos dessa comunhão. Outra coisa que nós aprendemos com Jesus é o cuidado. O que acontece, queridos? Nós precisamos ter cuidado. Porque mesmo estando junto de pessoas, o que aconteceu com Judas? Judas era discípulo de Jesus. Vai ter gente do seu lado tirando a sua atenção. Vai ter gente do seu lado te cutucando. Vai ter gente do teu lado fazendo com que você perca aquilo que só Deus tem para você. E às vezes é uma palavra. Mas Satanás aproveita esses momentos. Então, queridos, esse tempo que nós temos que estar aqui, nós precisamos cuidar. Jesus nos ensina, queridos, que mesmo nós estando juntos no corpo, nós precisamos cuidar. Porque pode terem os infiltrados. Eu não vou sair como um detetive caçando quem são. Eu preciso viver uma vida de santidade, de oração, de Bíblia, de devoção a Deus. É isso que eu preciso ser, é isso que eu preciso ter, queridos. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Judas estava no meio, gente. Judas estava junto. E foi o que traiu Jesus. Então nós precisamos cuida da tua fé, cuida da tua santidade, cuida da tua vida com Deus, cuida do tempo que você separa para Deus, cuida do tempo que você tem. Muitos têm só um tempo para estar aqui nessa noite, muitos não têm tempo para participar de outras coisas. Se você tem, participa do PG, tem as coisas acontecendo na igreja, tem na sexta-feira os teens aqui, no sábado está a juventude, e hoje nós estamos aqui juntos. Temos que estar juntos, queridos, temos que nos envolver. Outra coisa que nós aprendemos com Jesus nesse texto é a humildade. O que Jesus faz? Ele se despe, enrola uma toalha e vai lavar o pé dos discípulos. Humildade, queridos. Você é humilde? Vixe, estou até escrevendo um livro sobre a minha humildade, né? Estamos até fazendo isso, né, gente? Temos que ser humilde de verdade. Humilde, queridos, não é roupa, não é cara, não é jeitão de humilde. Tem gente que tem jeitão de humilde, mas um coração orgulhoso, coração duro. E essa é uma batalha que eu preciso enfrentar todo dia, queridos. A minha oração constante, diária é essa: Senhor, quebra o meu coração, quebra o meu orgulho, porque eu sou também. Sabe, nós precisamos cuidar e olhar para nós, porque se você está achando que você é humilde, eu sou uma pessoa humilde, querido, você é orgulhoso. Se você pensou que você é humilde, você já errou. Pastor, mas eu me acho tão humilde. Está precisando de humildade, né? Então nós precisamos ser humildes, queridos, fazer como Jesus. Jesus não fez, não se humilhou,
Sabe, nós não precisamos nos defender, queridos, nós temos quem nos defenda. Jesus é quem nos defende. Ele é o advogado que cuida de toda a nossa defesa. E por isso nós precisamos ser humildes e servir. Por isso nós amamos a Deus. Por isso nós cuidamos das pessoas. Por isso nós servimos nossa cidade, querido. E você e eu precisamos nos envolver nisso. E depois, o que Jesus fez? Eles cearam, cantaram um hino e vão para onde? Vão para o Getsêmani. E lá Jesus ensina outra coisa para eles: oração. Oração. Jesus chama os seus discípulos e ora com eles. Mateus 26, do 36 ao 46, eu não vou ler tudo, tá? Mas fala sobre esse momento. E olha só o que fala o versículo 41 e 42. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus tinha ido, e os discípulos estavam dormindo. Jesus tinha ido até eles: gente, vem, eu estou precisando de ajuda, vamos lá no Getsêmani, estou parafraseando o texto, tá, gente? Não está escrito assim. Vamos lá orar comigo, meu coração está angustiado, eu estou agoniado. Ele vai, chama 3, fica mais à frente, deixa eles, vai mais para frente. Quando ele volta, o que eles estão fazendo? Dormindo. Irmão, a pergunta que eu faço para você: você está dormindo? Você está dormindo? Quem estiver dormindo aí, irmão, dá um cutucão já, aproveita já, acorda o que está dormindo, né? Mas, queridos, eu estou dormindo, você está dormindo. Jesus nos chamou para orar, queridos. Isso não é um papel do ministério de intercessão, não. É de todo crente. Todo crente precisa orar. Aí eu não tenho tempo. Conversinha. Cuidado. Olha os cuidados que nós temos que ter. Eu não entendo nada da leitura da Bíblia. Conversa. Então, queridos, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos vigiar. E por que Jesus faz isso, queridos? Ele mesmo diz na oração: tudo segundo a vontade de Deus. O sofrimento de Jesus foi agonizante, queridos, naquele dia, naquele Getsêmani, naquele jardim. Ele soa gotas de sangue, porque, preste atenção, irmão, o meu pecado e o teu pecado estava sobre ele. Isso não é brincadeira, queridos. O nosso pecado estava sobre Jesus na cruz. É por isso que ele soa, ele estava sentindo grande agonia, queridos. Ele estava sofrendo, ele estava sentindo dor na alma, a ponto de sair sangue pelos seus poros. E nós ainda vamos viver de qualquer jeito, queridos? Vamos andar com Jesus, gente. Vamos viver uma vida de santidade, de intimidade com Ele. Tudo que Jesus passou, queridos, tudo, foi porque Ele queria cumprir o propósito, o chamado. O versículo 44 de Lucas 22 diz: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Por que Jesus faz isso, queridos? Para honrar o que Deus tinha determinado para ele. Sabe por que Jesus fez isso? João 3,16. Pode tirar aí, obrigado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por isso que Jesus sofreu. Foi por isso que Ele morreu. Foi por isso que Ele orou, pediu: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Foi por isso que Ele diz: mas seja feito segundo a sua vontade. Quantas vezes nós estamos lá batendo na porta de Deus, dizendo: tem que ser feito do meu jeito. Por quê? Porque nós vimos aí na internet que a gente tem que chegar a Deus na parede.
Isso não é o evangelho que está escrito. Isso não é a verdade bíblica que está escrito aqui, queridos. Sabe por que você acha disso? Porque você não lê a Bíblia, porque você não estuda a palavra, e você está sendo enganado por qualquer vento de doutrina. Qualquer ensinamento que está sendo jogado na internet, você está aceitando tudo. E nós precisamos olhar, queridos, olhar para a verdade da palavra de Deus. Deus amou, e Deus se entregou. Ele fez isso, porque Ele nos ama. Isso aconteceu, queridos. E na sexta-feira, eu não vou ler o texto, vou só rapidamente relatar, e já estou concluindo. Você leia em casa também, além dos capítulos 52 e 53 de Isaías, leia os capítulos 26 e 27 de Mateus também. Tá? Capítulo 26 e 27 de Mateus. A sexta-feira, Jesus fez o quê? Foi traído por Judas, foi negado por Pedro. Os discípulos de Jesus se dispersaram. Jesus ficou só, gente. Quantas vezes nós estamos deixando Jesus também, queridos? Porque nós estamos dispersando. Obrigado, querido. Jesus foi preso, queridos. Foi julgado de forma errada, falsamente julgado. Jesus foi condenado, Jesus foi espancado, Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz, até o Gólgota. Jesus passou tudo isso. Na sexta-feira, quando Jesus está sendo crucificado, o dia se torna noite. Momento da crucificação de Jesus. Jesus morre crucificado. Mas algo acontece, querido. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Nós temos livre acesso agora a Cristo. Nós temos livre acesso a Deus. Não precisamos de ninguém mais. Não quer dizer que você não possa pedir para orar por você. Mas você não precisa, você tem livre acesso ao Senhor, porque o véu do templo foi rasgado. O que separava nós da presença de Deus, Jesus veio e cumpre esse propósito. Jesus vem e entra no meio. Ele é aquele que está entre nós, queridos. É até Ele que nós vamos. E quando nós vamos até Ele, nós chegamos até Deus. Você pode dobrar os seus joelhos em qualquer lugar. Você pode estar dirigindo o carro e estar orando. Você pode estar lavando louça, fazendo comida, lavando roupa. Onde você estiver, você pode estar fazendo massa. Você pode estar sentando piso, você pode estar mexendo no motor, você pode estar costurando a barriga de alguém. Não importa o que você estiver fazendo, você pode estar em conexão com Deus, você pode estar orando, você pode estar falando com Deus, porque o véu do templo foi rasgado. Nós temos livre acesso a Ele. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, querido. É por isso, queridos, que nós estamos falando nesse mês. A Páscoa se aproxima e a Bíblia nos relata a respeito da crucificação de Jesus e o que aconteceu antes de Jesus. Jesus se prepara para aquele grande momento. Mas só que, querido, sabe o que Jesus fez? Ele não mudou o curso da vida dele porque ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele continuou pregando. Ele continuou curando, ele continuou anunciando, ele continuou demonstrando o amor, ele continuou confiando no Pai, queridos. Ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele estava fazendo até o último dia. Esse Jesus real e também o histórico, que é o que talvez você conheça, talvez você precise hoje de entregar a sua vida para que o Jesus real entre na sua vida e você não fique só com o Jesus histórico, mas você tenha aquele que é verdadeiro no seu coração, e tome uma nova atitude, ande com o Senhor. Esse Jesus continua no controle de todas as coisas, Ele continua estando no controle, Ele sabe o que estava fazendo, queridos. Ele sabia em todo momento o que Ele estava fazendo, porque Ele sabia o que estava por vir para Ele, queridos. E hoje também nós celebramos aqui, queridos, não só a morte e a ressurreição, mas também anunciamos que Jesus vai voltar para buscar aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É isso, queridos. Agora a pergunta, queridos, que nós precisamos responder.
é essa que está aí. Eu entendi o sacrifício de Jesus e o amor de Deus por mim. Porque você pode estar aqui por causa de alguém. Você pode estar aqui porque você gosta do ambiente. Você pode estar aqui porque você não tem nada para fazer. Você pode estar aqui porque alguém te convidou. Mas eu quero te dizer que se você está aqui hoje, não é por nada disso. É porque Jesus marcou com você nessa noite. Aqui. Esse é o lugar para que você estivesse. Agora, você precisa responder essa pergunta. Você já entendeu o sacrifício de Jesus pela sua vida? Você já entendeu o que Jesus fez por você? Você já entendeu tudo que Ele se doou por você? Você entendeu o amor de Deus em entregar o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, pecadores? Você já entendeu que Jesus fez isso? Para nos libertar, nos salvar e nos colocar numa nova direção, numa nova visão e num novo reino eterno? E é por isso, queridos, que o Senhor nos chama, não só para ser crentes, mas para ser crentes servos. Nós precisamos servir, queridos. Deus deu dons a vocês. A cada um de vocês, Deus deu dons. E você precisa exercer esse dom que Deus colocou nas tuas mãos, colocou para que você exercesse. Porque vidas dependem de você. Vidas precisam que você sirva. A cidade precisa que você seja um servo aonde você estiver. O amor de Jesus precisa ser proclamado pela boca dos servos de Deus, pela sua boca. Para você refletir, para mim, para nós refletirmos e praticarmos. Como que a compreensão do sacrifício de Jesus impacta a sua vida espiritual? O sacrifício de Jesus impacta alguma coisa na sua vida espiritual? Ou simplesmente você continua com Jesus histórico? Porque se impacta, queridos, você pode vir a Jesus do jeito que você está, mas você não pode continuar do jeito que está. Tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que ter libertação, tem que ter restauração. E não pode ser apenas o estereótipo. Tem que ser interna, tem que ser do coração, de dentro para fora. Segundo lugar, de que forma você pode aplicar os ensinamentos de humildade, de serviço de Jesus em suas interações diárias? Você vai sair daqui hoje, queridos, e você vai viver, a partir de hoje, de amanhã, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai para a rua, você vai para alguns lugares. A pergunta é: o que você vai fazer com o que Jesus fez por você lá fora? Sabe, como que você vai demonstrar o que Jesus fez com você? Terceiro, o que a história da crucificação de Jesus revela sobre o amor de Deus por você, por nós? E como isso pode mudar a nossa perspectiva sobre o sofrimento? O que a história da crucificação de Jesus revela sobre o amor de Deus para você, querido? E como que isso pode mudar a sua perspectiva sobre o sofrimento, tanto dele, como seu, como das pessoas? O que você vai fazer a partir de agora, queridos?